neste momento, permaneçamos no silêncio total. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todo o gênero humano. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Ele, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. E a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a coskiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis marcelá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
que eu fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Tomei o próprio inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Foge de mim os que veem pela rua, nos corações me esqueceram como morto, e tomei-me com vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós orei, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai, Senhor, vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiam. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que encontrou no céu Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça,
pedir misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que se entregou na cruz e se recebeu na luz. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó e se entregou à cruz e se recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que lhe confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na marinha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos fariseus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo.
Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se responde mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo. Disseram-lhe: Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai-me de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes: eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele.
que pela Páscoa eu vos solte o preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era o bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com o manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, pois se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles responderam gritando: Crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um a cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida em costura, sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então
entre si. Assim se cumpria as Escrituras, que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu no ensino. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre. Levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era um dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. E os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, pois o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele dia, aquele que viu dar testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por meio dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje, este segundo dia do nosso trido, a sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, dia em que nós nos recolhemos para acompanhar o sofrimento de Jesus. Mas nós não podemos compreender este sofrimento sem compreendermos que em tudo Jesus foi obediente. O sofrimento de Jesus Cristo, ele é fruto da sua obediência. Sendo Jesus obediente a tudo ao Pai, Jesus não busca outro caminho, o caminho de se salvar, o caminho de fugir da cruz. É um mistério tão grande que é o mistério de estar acompanhando alguém em seu sofrimento. A caminhada da nossa vida é uma caminhada que ela se cerca de muitas realidades. Na nossa caminhada, às vezes nós estamos muito bem, estamos felizes, estamos caminhando, mas em alguns momentos da vida nós tropeçamos, nós caímos, nos ferimos. Faz parte da nossa condição humana experimentarmos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E esse mistério é que Jesus veio assumir. Ele assumiu nossas dores, mas cantamos, veio viver como nós. Jesus assumiu em tudo a condição humana, menos o pecado. Significa que Jesus experimentou tudo o que nós experimentamos: as dores, sofrimentos, o abandono, a humilhação. Experimentou a alegria da família, dos amigos. Experimentou Deus se encarna e assume tudo aquilo que nós sentimos. Porém, a fidelidade de Jesus, a fidelidade e a sua obediência à vontade do Pai jamais passou longe de Jesus. Por isso que, para nós compreendermos hoje o nosso discipulado de Jesus crucificado, dentro de uma sexta-feira santa, é preciso que nós sejamos aqui confrontados sobre a responsabilidade deste seguimento. Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. A condição para o discipulado é que o discípulo renuncie a si mesmo. É uma tarefa que não é nem um pouco fácil. Quem de nós aqui não fica às vezes chateado, fica um pouco emburrado, quando aquela nossa ideia, a nossa vontade não foi acolhida? Quantas vezes existe um projeto dentro da minha cabeça, tem um projeto dentro do meu coração? Às vezes o pai e a mãe tem um projeto para o menino, uma coisa mais bem feitinha, tudo arrumado. O menino chega e rasga tudo, joga fora e diz que quer. Quantas vezes, diante de um projeto de vida, o seminário vem todo ano, o diretor espiritual chegar: vamos fazer um projeto de vida. Eu falei: meu Deus do céu, ele pedia para fazer de 10 anos, mas tem que renovar todo ano. E aí a gente falava para ver: meu Deus, como mudou as coisas. O ano passado eu fiz um projeto que era assim, assim, assado. Agora já não é mais assim. Um projeto para o seu casamento, um projeto para os seus estudos, um projeto para a sua missão, um projeto para o seu apostolado na comunidade. Nós temos tantos projetos. Mas diante de Jesus Cristo é preciso submeter toda e qualquer pretensão nossa à vontade dele. Quem quer me seguir, quem quiser
quer, não é obrigado, é para aquele que se dispõe a seguir, ou seja, a caminhar atrás dele, tem que renunciar a si mesmo. Quem dos 12 não fez isso, irmãos? Teve um dos 12 que seguia Jesus, mas artificialmente. Seguia Jesus, mas não tinha renunciado a si mesmo. Por isso que quando Jesus começa a falar de cruz, começa a falar de humilhação, começa a falar que vai ser entregue, começa a falar que vai morrer, Pedro passou lá na fronteira. Quando Jesus faz o seu anúncio da paixão, Pedro teve a ousadia de chamar Jesus à parte e disse: não fica falando essas coisas de sofrimento, você vai morrer. Jesus disse: vai para longe, Satanás. Queridos irmãos e irmãs, pode ser que também na minha caminhada e na sua caminhada, às vezes nós estamos olhando para onde Jesus está indo, como ele disse para Pedro, depois de ressuscitado: tu vai me seguir, Pedro, não agora, depois você vai. Vamos te amarrar, vamos te levar para onde você não quer. A primeira leitura traz este forte mistério, quando o profeta Isaías diz que ele é o servo, a imagem do servo sofredor, e traz agora tudo aquilo que ele experimentou, todos os flagelos, as enfermidades, tudo recai sobre ele. Ao olhar para ele, pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição dele foi o preço da nossa paz, suas feridas, o preço da nossa cura. Quando nós olhamos as feridas de Jesus, nós estamos olhando para o nosso remédio. Quando nós olhamos para a humilhação de Jesus, nós estamos olhando para a nossa glória. Quando nós estamos olhando para o abandono de Jesus na cruz, nós estamos olhando para o nosso consolo. Quando nós estamos olhando para o Jesus chagado, humilhado, golpeado, nós estamos olhando para a nossa vitória. Nós cantamos: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Olhar para Jesus Cristo crucificado é olhar para a vitória de Deus sobre a nossa humanidade. A nossa desobediência foi vencida pela obediência do Pai, a obediência do Filho ao Pai. Vamos então pedir ao Senhor. É um evangelho tão longo, mas eu gostaria apenas de nos atentar ao pedido de Jesus. Na sua hora derradeira, na sua hora limite da sua vida, Jesus fez um pedido apenas. Aquele homem, 3 horas da tarde, experimentando não só o calor que nós estamos experimentando. Imaginemos que o seu flagelo começa pelas 9, são 3 horas da tarde, de fome, de agonia, de tortura. Suas mãos e os seus pés já estão transpassados, sobre sua cabeça já tem uma coroa
que fere. No meio de tudo isso, dessa agonia tremenda, um pedido: tenho sede. No meio de tudo isso, nosso Senhor apenas diz: água. Tenho sede. E nessa hora, a minha humanidade, do Padre Fernando, é de todos nós, mostra que quando a gente quer ser baixo, a gente chega às extremidades dos infernos. Oferecem para esse homem vinagre. Oferecem para esse homem que vem suportando todo o silêncio uma esponja embebida de vinagre. Tudo está consumado. Eu gostaria que essa fosse a imagem do nosso silêncio. Este homem chagado, sua mãe está aos seus pés, a perfeita discípula, sua mãe estava de pé, e não é uma verdade. Ela estava de pé dizendo: filho, até o fim. Amados irmãos, ainda houve tempo de Jesus entregar Maria como nossa mãe, a mulher das dores. Por isso vamos agora fazer um breve instante de silêncio, para sentir o amor de Jesus. Vamos fazer este silêncio porque Jesus na cruz teve sede de você e de mim. Naquela sede de Jesus, quantas vezes, Senhor, na tua sede por mim, eu tenho te oferecido vinagre. Quantas vezes, Senhor, na tua sede de me salvar, de me amar, de dar um amor tão puro, eu tenho te oferecido, Senhor, uma água suja, uma água tão desqualificada. Eu queria que você dissesse assim para Jesus: Senhor, transforma o meu coração. A imagem do vosso coração transpassado. Senhor, eu quero ser um pouquinho dessa água, uma água limpa, que sacia você. Senhor, eu quero que a minha obediência, eu quero, Senhor, que a minha humildade possa ser, mesmo que minimamente, um alívio para os teus sofrimentos. E por fim, eu gostaria que você então agora dissesse: talvez você está com sofrimento no seu coração, talvez você tenha uma ferida, e neste dia eu queria que você se reconciliasse com ela, que você tentasse se reconciliar com essa dor e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero assumir esse sofrimento, porque diante de ti e diante do teu sofrimento eu quero me aproximar de ti também pela dor. Senhor, eu quero aprender que a dor, a humilhação e o sofrimento também me aproximam de ti. Senhor, eu quero aprender isso. Eu quero tomar a minha cruz também, Senhor. Talvez a nossa cruz a gente já abandonou ela há muito tempo. Talvez a gente não sabe nem onde ela está. Vamos concluir cantando o refrão do salmo, enquanto você oferece ao Senhor suas dores.
nós temos Deus nos pedindo algo. Eu e você passamos o ano todinho dizendo: meu Deus, eu preciso disso, eu preciso de paz, eu preciso de trabalho, eu preciso de dinheiro, eu preciso de estudos, eu preciso disso, eu preciso que chove, Senhor, para molhar as plantas, eu preciso que dê sol para secar a roupa, eu preciso. Mas hoje Jesus diz: eu sou com sede. Só um dia, no ano todo, que ele diz: hoje sou eu que gostaria de te pedir um pouquinho da sua água. Ele que fez uma água jorrar no coração da samaritana, pede um pouquinho dessa água. Vamos dar uma olhada para dentro do nosso coração, nos momentos mais felizes, nos momentos mais dolorosos, e ali recolher uma água nova, uma água pura, e dizer: aqui, Jesus, talvez ainda não está tão limpinho como o Senhor merece, mas eu quero, Senhor, com amor e confiança, poder saciar a sua sede. Cantemos. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra, e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja presente no mundo inteiro persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e proteger com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém.
por todos os membros da Igreja. Oremos pelo nosso bispo Roque, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros, e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que eles conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da nossa vida, da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus, eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado,
só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus, Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos, amados irmãos, proceder agora com a adoração da Santa Cruz. É o momento alto desta celebração deste dia. O Cristo crucificado será agora desvelado e nós vamos o adorar Ele no seu sofrimento, adorar a Ele em suas dores.
coração, para você esse sinal de amor e de salvação. Com muita reverência, muito zelo, muito cuidado. Se você é Deus, não tem temor de Deus que vem ao nosso lado. Possamos hoje celebrar diante do nosso Deus, contemplar a nossa salvação. Possamos confiar, faça a sua oração. Deus Santo.